Bom, pessoal, hoje eu estava analisando algumas questões que tem muita relação com a questão de você sair um pouco fora da caixa, sair um pouco da sua própria fronteira de informação. E aí a gente vai falar sobre pessoas que geram conteúdos, jornalistas que trazem, que levam informações do mundo. E ao mesmo tempo que nós temos aí uma forte manifestação de muitos jornais galegos reclamando justamente de espaços onde possa ser trabalhado, onde possa ser livremente discutido o uso de uma forma normal, o uso da sua língua, a língua do seu país. No caso, a gente está falando sobre o galego. E tem muitas dessas coisas que você vê toda hora matérias recorrentes de que naquela escola, naquela universidade, ou naquele espaço, alguém foi discriminado pelo uso do galego. E agora a gente tem uma questão, são os próprios jornais que deveriam estar estimulando uma leitura de uma forma geral, e aí a gente vê num balanço como que esses jornais tratam a comunicação do mundo, né? Então eu fiz aqui uma pequena triagem sobre alguns jornais conhecidos no mundo da Galiza, e como que eles tratam a informação que vem de fora. Eu estou falando também de uma questão de que você poderia estar gerando empregos no jornalismo, de pessoas que pudessem produzir matérias e conteúdos importantes. E o que as pessoas têm acesso ao conteúdo de informações. Se essas páginas fazem notícias apenas internas ou se elas divulgam também e as pessoas conseguem se informar sobre notícias do mundo em galego. Dessa forma, eu fui primeiro para Praça Pública, né? Praça Pública, que você tem a possibilidade de ter notícia em galego. E eu fui para a parte que fala sobre. Tentei achar o que fala sobre mundo. Então você tem uma notícia que não é uma notícia que acontece com atualização. Não são notícias recorrentes que está acontecendo diariamente no mundo. Você vê uma notícia sobre o caso da Argentina, e aí você vai entrar num contexto aí da Espanha, então coloca a Espanha como se fosse parte do mundo, e não como uma parte, vamos dizer assim, interna da Galiza. É interessante isso, mas se você for procurar atualidades sobre a América do Sul, sobre a América do Norte, sobre, em geral, qualquer outra parte do mundo, não vai ser, você não vai encontrar nada de atualização no Praça Pública. Então, assim, a não ser algumas crônicas de alguns autores, não há um noticiário sobre acontecimentos do mundo. Então, isso é um problema, que a pessoa vai procurar ou o jornal concorrente, ou ela vai procurar uma notícia em castelhano em um outro portal qualquer. Se eu fui para o Nós Diário, que eu também acho um jornal muito bom, né? Aqui a gente não está entrando em discussão sobre se a escrita é reintegracionista, se é escrita oficial, não tô vendo essa parte. Eu estou vendo como noticiários que são mais isentos. Então eu gosto muito do Nós Diário, eu gosto muito do Praça Pública. E no Nós Diário tem uma abazinha aqui para internacional. Então vamos lá olhar o que está acontecendo. Aí ele fala sobre Catalunha, ou seja, a Espanha ela entra como uma parte afora, não é Galiza, entendeu? Assim, Galiza não está dentro de um contexto tão espanhol, né? Como se fosse uma região da Espanha. Então fala de Catalunha, a questão de Rússia, Coreia do Norte, União Europeia. Pronto, acho que praticamente todos os jornais que falam alguma coisa sobre notícia internacional vão falar sobre a questão da Palestina, de Israel. Coloca aqui também o País Basco como uma espécie de conteúdo internacional. Fala um pouco de Portugal, ONU mais ONU, quer dizer, Coreia. Eu não vi realmente informação que fala sobre a questão dos BRICS, dos países do bloco, que tem Brasil, Índia, África do Sul, que é uma informação interessante. Não vi notícia internacional falando sobre os Estados Unidos, então vi coisas falando sobre a França.
Então gira um pouco disso aí. Você não tem muito que se informar também de mundo. Vai falar um pouco de Alemanha, vai falar um pouco de, toda hora fala de Israel, mas é, não, praticamente nada sobre o universo lusófono ah, tem alguma abordagem, né? 14 de junho, ou seja, não há uma notícia, um noticiário internacional diário. Então, basicamente é isso. O Nós Diário não é tão diário assim quando se fala de notícias internacionais. Então, as pessoas vão buscar realmente uma fonte é, alternativa ou uma fonte que não seja o Nós Diário para poder se orientar, ter orientações sobre notícias internacionais. Não faz uma aproximação com a lusofonia e não faz muito um trabalho interessante sobre notícias internacionais. Bom, agora a gente entrou aqui no O Progresso, que é um jornal de Lugo, né? Então ele tem as opções em galego e em castelhano. Normalmente, quando você busca a página, a primeira coisa que ele te dá é a notícia em, em castelhano. E você tem que pedir aqui, clicar para poder passar para galego. Então, a notícia que tem aqui já é do dia anterior, não tem notícia de hoje. Hoje eu estou gravando dia 21. Então, fala sobre, de novo, Rússia e Coreia, vai falar sobre a questão sempre de Palestina e Israel. Eu percebi que o Progresso gosta muito de falar coisas sobre a Colômbia. Então, você vê muita notícia sobre a Colômbia, União Europeia, mas você não vê nenhuma notícia sobre Portugal, você não vê nenhuma notícia sobre o Brasil, sobre os países que falam a nossa língua comum, né? E também, pronto, alguma coisa dos Estados Unidos não é uma coisa recorrente, ó. A notícia que fala sobre os Estados Unidos é no dia 30 de maio, já passou algum tempo. Então, assim, não tem realmente uma notícia cotidiana sobre notícias internacionais. A pessoa vai buscar uma fonte alternativa e normalmente ela vai acabar achando páginas em castelhano. Então, são noticiários que reclamam tanto que da falta de conteúdos em galego, mas eles mesmos estimulam que as pessoas procurem notícias em castelhano. O Faro de Vigo também tem essa coisa, também está nessa mesma linha que as outras noticiários galegos, né? Então vai falar um pouco sobre Alemanha, vai falar um pouco sobre Israel e Gaza, né, Palestina, vai falar um pouco sobre a treta entre russos e norte-coreanos, o acordo deles, e Milei, nada de notícias sobre o Brasil, nada sobre notícias de uma forma geral sobre os Estados Unidos, enfim, não vi nenhuma notícia sobre a China, sobre a Índia, não vi nenhuma notícia sobre qualquer lugar da África, e de uma forma geral, em relação ao Progresso, ao Nós Diário e o Praça Pública, o Faro de Vigo ainda tem uma fonte de informação mais consistente sobre os acontecimentos internacionais. Então, até agora, o melhor desses para ter orientação sobre notícia internacional é o Faro de Vigo. Agora vou olhar aqui o jornal espanhol chamado A Voz de Galícia, que ele tem como talvez origem de fundação a Galiza, mas eu nem sei se a sede dele é na Galiza ou não, mas eu sei que ele é muito conhecido por ser um jornal que se escreve em castelhano, né? Então ele é muito bem conhecido pelos galegos como o porta-voz do partido de situação que governa a Galiza, etc. Então ele também está falando sobre, né, eu coloquei aqui em galego, está falando sobre Rússia e Putin, está falando sobre Gaza, como são as notícias atuais, está falando sobre Inglaterra, Itália, Milei, que agora também está nas notícias, né? É o presidente da Argentina. Não vi nada sobre Portugal, não vi nada sobre Brasil, não vi nada sobre Estados Unidos. Achei aqui uma notícia sobre Lula, vamos ver de quando que é essa notícia. Até que essa notícia não está muito distante, ó. Dia 18, falando sobre Lula. Deveria se falar mais sobre Brasil e Portugal, até mesmo por uma questão linguística mesmo, né? Mas também você vê que não é um noticiário constante e diário dos assuntos internacionais. Então, as pessoas vão buscar algum tipo de fonte de orientação de algum outro grupo jornalístico e provavelmente em castelhano para terem notícias internacionais. Bom, então é isso. Assim, o que eu consigo perceber numa questão de informação internacional, e no caso aqui eu estou falando não é só do fato da pessoa se informar, mas também ela buscar uma leitura em galego.
ainda é muito fraco. Eu percebo que ainda é muito fraco o noticiário internacional, que poderia, inclusive, estimular ao próprio jornalismo interno da Galiza a trabalhar nesse aspecto, de terem correspondentes, de terem informações, de buscarem mais notícias internacionais e ter um alinhamento com a lusofonia. Então, os jornais que tanto, não vou falar nem todos, porque nem todos fazem essas reclamações, porque defendem realmente a língua do Estado espanhola, mas eu vejo que muitos jornais que pronto, fazem tanta reclamação sobre a falta de estímulo sobre a leitura em galego, não fazem muito por estimular que as pessoas busquem notícias internacionais em galego. É isso. Valeu, pessoal.